Então, voltando aqui, pessoal, ó. Então, aqui um exemplo de exercício dessa lista que eu estou fornecendo para vocês, ok? Bom, é uma historinha, certo? Ali é uma historinha onde a gente colocou, por exemplo, um título chamado Conta de Luz, tá? Então, o que é a ideia aqui, tá? A ideia é que o que muitos analistas diariamente passam, né? Quando eles precisam fazer um levantamento do que é necessário para fazer um programa ou fazer parte de um programa, né? Então, com as informações que são nos passadas nós fazemos uma espécie de um processo exploratório nessas informações para definir, né, o que seriam entidades, o que seriam classes e tudo mais, tá? Então, o que acontece aqui, né? É, Aqui existe um exemplo, né, onde tem um breve texto explicando alguns dados ali de uma determinada situação, de um determinado problema, tá? E nesse exercício, o que é pedido? Que se identifique as classes ou classe que tem nessa situação aqui, por exemplo, se eu for precisar fazer um aplicativo, tá? Um sistema ou até mesmo um algoritmo, né? Ok? A ideia desse exercício é bem simples, é a gente pegar esse texto aqui e identificar, então, dentro desse texto, quais são os elementos que definem, por exemplo, o que seria uma classe, o que seriam os seus atributos e quais seriam, no caso, os seus métodos. Então, o que acontece aqui, tá? Eu tenho o seguinte texto. As informações a seguir se referem à planilha Excel de Gabriel, que controla os gastos mensais com sua conta de luz. Ok? Beleza. Cada conta de luz, certo? Cadastra-se, então, ó, uma propriedade. Data em que a leitura do relógio de luz foi realizada, certo? Número da leitura. Quantidade de quilowatts gastos no mês. Valor a pagar pela conta, data de pagamento e média de consumo, tá? Já estamos vendo que para a parte dos atributos estão bem detectáveis aqui, tá? Porque eles estão citados, né? Então a gente já descobriu que os atributos aqui serão essa data em que a leitura do relógio foi feita, número da leitura, quantidade de quilowatts, certo? Valor a pagar pela conta, data de pagamento e média de consumo. Ok, tá certo? Esses aqui provavelmente são os atributos. Bom, a gente já de cara, nós sabemos aqui que até o momento já existe uma classe, certo? Como eu comentei com vocês, não precisa ser algo concreto, certo? A classe pode ser algo que não seja tangível, que não seja, que a gente não possa pegar, não seja concreta, tá? Então, conta de luz, no caso, é a classe. Então, nós já temos a classe e algumas propriedades dela. Seguimos o texto, tá? Mensalmente são realizadas as seguintes pesquisas: verificação do mês, né, de menor consumo, tá? Verificação do mês de maior consumo. Então tem aqui verificação de menor e maior. Então o que acontece, tá? O comportamento é barbado, a gente descobriu o que é comportamento, porque comportamento, na verdade, são ações verbais. Lembrando lá do português, né? Então, verificação, certo? Né? É uma atividade, né, que a gente vê que é uma ação, certo? Então, provavelmente, esses dois itens aqui são métodos, tá ok? Então, na verdade, pessoal, é assim que a gente quando está desenvolvendo, a gente vai em cima do problema e tenta fazer essas primeiras identificações, certo? A posterior, certo? Depois que a gente identifica uma classe com seus atributos e métodos, a posterior a gente vai separar o que na verdade são os dados, certo? Muitas vezes algumas propriedades não são dados, né? Algumas propriedades são uma espécie de variáveis auxiliares para resolver algumas ações dentro da classe, certo? Então, mais à frente, vocês vão ver, vocês tendo a disciplina do professor Alex, vocês vão perceber que aí a gente identifica entidades, por exemplo, conta de luz é uma entidade, pode ser uma tabela de um banco de dados. Mas nem todas as propriedades dessa classe são necessariamente um atributo lá no banco de dados, tá? Pode ser atributos aqui, mas lá pode ser que não. Aqui no caso pode ser atributos auxiliares para resolver um problema, tá? Mas de cara então, o que acontece? Em resumo, tá? A solução já está aqui logo abaixo, tá? Isso aqui vai ser disponibilizado para vocês.
Eu fiz uma espécie de um quadro, onde a pessoa elenca, né? A pessoa botar lá a classe, seus respectivos atributos e seus respectivos métodos, tá? O que aconteceu aqui? A solução seria essa aqui. Então, temos uma classe chamada conta de luz, ok? Eu vou dar um... Ó, nós teríamos uma classe chamada conta de luz, certo? E os atributos aqui, a gente já pode até pensar quando vai colocar os atributos, quando a gente vai citar os atributos, certo? A gente já pode dizer que tipo é. Então, por exemplo, data de leitura, tá? Aqui vocês podem ver que eu escrevi como a gente já escreve lá em programação. Não tem como deixar espaço em branco no nome de uma variável. Eu tenho aqui, ó, a data de leitura, né? Aqui o cara colocou, eu coloquei ponto .date para não botar data, porque o pessoal às vezes confunde, né? Data como data, dia, mês, ano, né? Então eu já coloquei data leitura, número da leitura, a quantidade de quilowatts gasto, valor a pagar, data de pagamento. Aqui a gente já está levando para uma realidade de programação. A gente não pode colocar, por exemplo, um texto extenso desses aqui, né? Data em que a leitura do relógio de luz foi realizada. Isso vai ser, num outro lugar pode ser feito o registro assim, mas no programa, quando a gente está montando a classe lá e seus atributos, não tem como fazer isso. Então a gente coloca o nome de uma variável, né, o nome de um atributo o mais perto possível daquilo lá que a gente tem como propriedade, tá? Então aqui estão todos os itens colocados, tá? E ao lado vem, no caso, alguns métodos. Alguns métodos não aparecem aqui, certo? Certo? Não tem. Por exemplo, cadastrar conta, na verdade, é um método que eu coloquei assim porque não tem, né, ele como geral. Na verdade, a gente tem lá verificação, a gente detectou, ó, verifica mês, né, de menor consumo. Desculpe que ele está cortado assim por causa da extensão aqui do quadro, tá? Ó. Mas os que a gente, de momento, a gente identificou ali são os verifica. Cadastrar conta, na verdade, não precisaria, foi um método a mais, né? É claro que quem programa já pensa nisso, né? Tem que ter um cadastro, quer dizer, pegar todos esses valores e guardar, tá? Mas os principais, na verdade, são esse aqui, verifica mês menor de consumo e verifica mês maior de consumo. Então, na verdade, a proposta dos exercícios para vocês trabalharem, que vai estar no SIGA, é essa aqui, tá ok? É vocês pegarem um texto e identificarem lá quais são as classes com seus respectivos atributos e seus respectivos métodos, ok? Vão ficar dúvidas, não tem problema, no próximo encontro a gente conversa sobre isso, mas é mais ou menos essa a ideia do que a gente tem que trabalhar, tá ok, pessoal?